Olá, alunos e alunas! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu me chamo Paulo Mário e falo direto aqui do Centro Educacional de Mídias do Acre, CEMEAC. Sejam todos bem-vindos e vamos a ela. O tema da nossa formação geral básica de hoje é Países em Desenvolvimento e Dependência Econômica. Por que é importante tratar esse assunto, professor? Estudar essa relação entre os países em desenvolvimento e dependência econômica é importante porque permite a gente compreender as causas profundas do subdesenvolvimento e das desigualdades no mundo todo, propondo soluções para os problemas desses países. Então, vou iniciar aqui mostrando essa foto para vocês. Nós podemos dividir o globo ao meio. E os países do norte são tidos como países ricos e desenvolvidos. E os países do sul, tidos como países pobres ou subdesenvolvidos. Ou seja, países que precisam de outros países para poderem sobreviver, para poderem se desenvolver. Temos mais uma fotografia aqui que mostra exatamente essa desigualdade. Nós temos aqui a foto de uma favela e do lado direito nós temos a foto de um subúrbio, de uma cidade planejada, digamos assim. Vocês vejam que as casas são padronizadas, as ruas são todas asfaltadas. Muito provavelmente essa fotografia da direita mostra que essas casas têm água encanada, rede de esgoto, luz elétrica, os bairros, além de planejados, são seguros. E do lado esquerdo, as famosas palafitas, favelas, onde pessoas moram aglomeradas umas às outras. As condições básicas de higiene são precárias, água encanada, rede de esgoto, nem pensar. Então é dentro desse contexto que vai se desenvolver a nossa aula. Trouxe mais uma charge aqui, antes da gente entrar no assunto. Tem um senhor aqui do lado da mesa que faz a seguinte pergunta: qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimento no resto do mundo? E aí o representante da África questiona: o que é alimento? O representante da Europa questiona o que é escassez. A maioria dos países europeus não conhecem essa palavra. Eles não passam por escassez de alimentos. Os Estados Unidos questiona o que é resto do mundo, já que eles são tidos como um país imperialista. E os países representantes aqui do Oriente Médio, representado pela Arábia, questiona o que é opinião. Então é dentro desse contexto que nós vamos desenvolver a nossa aula, sabendo que nós temos uma minoria de países que são tidos como grandes potências econômicas, políticas, militares, culturais, grandes potências europeias e os Estados Unidos e o Canadá aqui na América, e que existe o outro lado, que são os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, países pobres. Segundo Manuel Correia de Andrade, em sua obra Geografia Econômica, ele conceituou o subdesenvolvimento como o resultado da expansão do modo de produção capitalista com a divisão internacional do trabalho pela superfície da Terra. Nós podemos ter vários conceitos sobre subdesenvolvimento. Vamos apresentar outros aqui na aula, mas o Manuel Correia de Andrade, em sua obra Geografia Econômica, traz esse conceito de países subdesenvolvidos. A origem desse termo, subdesenvolvido, foi utilizado após a Segunda Guerra Mundial para explicar a diferença entre os países industrializados e aqueles exportadores de matéria-prima. Os países onde se encontravam grande parte da indústria
eram grandes exportadores, foram chamados de países desenvolvidos. E aqueles que eram dependentes da agricultura ou de recursos naturais foram designados como subdesenvolvidos. Daqui a pouco eu vou trazer exemplos de países tidos como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Tenho certeza que o Brasil é um deles. Se nós olharmos um pouco para a história do Brasil, desde a colonização, nós vamos perceber que o Brasil sofreu uma colonização de exploração. O Brasil sempre se materializou a produzir produtos de primeira necessidade para os países mais ricos. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, depois no período imperial, o café, e na década de 30, já na República, no final da República Velha e o início da Era Vargas, a República Nova, a economia do Brasil foi se diversificar, porque nós vimos que o Brasil precisava se industrializar, porque nós estávamos ficando para trás. Grandes potências estavam se desenvolvendo, investindo em quê? Em tecnologia, em indústria. E para investir em tecnologia e indústria, consequentemente, o país ele acaba limitando o seu desenvolvimento em educação. Investir em tecnologia, em indústria, é investir em educação. O Brasil, de forma nenhuma, tem essa característica e está enraizado desde o período colonial essa característica. O Brasil sempre se materializou, sempre se caracterizou por vender produtos agrícolas, produtos de primeira necessidade. O que é mais caro? Uma saca de soja ou um computador? Continuando a nossa aula, nessa época, devido à Guerra Fria, também se classificavam os países de mundos. Dessa maneira, nós tínhamos o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. O que eram os países tidos como primeiro mundo? Eram países democráticos, capitalistas e industrializados. Esses eram tidos como países de primeiro mundo. Países de segundo mundo eram países de regime socialista e industrializados. Eles ficavam ali em uma segunda camada nessa pirâmide, digamos assim. E na base da pirâmide, os países de terceiro mundo. São aqueles países que têm a democracia fragilizada, a sua economia frágil, capitalistas e agrícolas. Olha só por que eu dei o exemplo do Brasil. Após a Guerra Fria, o termo segundo mundo caiu em desuso devido à perda da influência socialista no planeta. No entanto, usar o primeiro e o terceiro mundo ainda é comum para designar países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, países de primeiro mundo são os países desenvolvidos, ricos. A qualidade de vida da população é boa, é excelente. O país tem um índice de desemprego muito baixo. As pessoas vivem bem, a qualidade de vida das pessoas é alta. E os países pobres, geralmente, são aqueles países explorados por esses países ricos. É lá que eles vão abrir as suas fábricas, as suas indústrias, porque a mão de obra é barata. Eles não têm estudo, a população não tem estudo. Consequentemente, eu não vou precisar pagar bons salários para quem não tem estudo. É lá que eles vão abrir suas indústrias e explorar aquele país. Continuando, aqui eu trouxe o conceito de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Quem são? Países desenvolvidos são países com elevado grau de industrialização e alta renda per capita. Apresentam-se índice de desenvolvimento humano próximo a 1, indicando boa qualidade e expectativa de vida, bem como oportunidades de educação. Esse é o conceito de países desenvolvidos. Já os países tidos como subdesenvolvidos, esses aqui, esse conceito aqui, são países com baixo grau de industrialização e reduzida renda per capita. Apresentam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, próximo de 0, indicando péssima qualidade de vida,
baixa expectativa de vida, vulnerabilidade econômica e reduzidas oportunidades de educação. O produto interno bruto dos países desenvolvidos é elevado e o produto interno bruto dos países subdesenvolvidos é reduzido, é baixo. Desenvolvimento econômico nos países desenvolvidos. Dominam economicamente e apresentam desenvolvimento econômico estável. Geram receitas por meio do setor industrial. Já os países subdesenvolvidos são explorados economicamente, apresentando dependência dos países desenvolvidos para crescer. Geram receitas por meio dos setores da agricultura e serviços. Países desenvolvidos. No que se refere aos indicadores sociais, os mais utilizados são as taxas de mortalidade infantil, a expectativa de vida e as condições médico-sanitárias da população. Esses são os indicadores que medem por que aquele país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Observa-se que nos desenvolvidos, a população desfruta de um elevado padrão de vida. Características dos países desenvolvidos. Eu vou apresentar aqui características dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos para a gente fazer exatamente essa comparação. A primeira é: apresentam estrutura industrial completa, produzem todos os tipos de bens. Essa é a primeira característica dos países desenvolvidos. A segunda, agropecuária moderna e intensiva, emprego de máquinas e mão de obra especializada. Terceiro, desenvolvimento científico e tecnológico elevado, modernos e eficientes meios de transporte e comunicação. Quinto, a população urbana é maior que a população rural, ou seja, eles são urbanizados. E a sexta característica dos países desenvolvidos é a população ativa empregada principalmente nos setores secundários e terciários. Todas essas são características dos países desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos, nós podemos caracterizá-los como que eles passaram por um grande processo de exploração durante o período colonial. Colônia de exploração. Foi o que eu falei aqui com o exemplo do Brasil. O Brasil sofreu uma colonização de exploração. Portugal veio para cá para explorar o nosso território. Aí aqui na América, só que do norte, lá em cima, nós temos o Canadá, nós temos os Estados Unidos, e são países que estão aqui na América, mas são tidos como países ricos, são países desenvolvidos. Por quê? A população que foi para lá, os ingleses, quando chegaram nos Estados Unidos, eles foram para lá para se fixar, para ficar lá. Eles não tinham o objetivo de explorar a terra. Se eles vão ficar, se eles vão morar nessa terra, eles vão explorar por quê? A segunda característica é a dependência econômica, política e cultural em relação às nações desenvolvidas. Terceira, deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico. Ora, se esses países não investem em educação, a deficiência tecnológica e o baixo nível de conhecimento científico é resultado dessa política. Quarta característica, população ativa empregada, principalmente nos setores primários ou nos setores terciários, em atividades tidas como marginais, como, por exemplo, camelôs, trabalhadores sem carteira assinada. Nós já tivemos uma aula aqui sobre a precarização do trabalho no mundo globalizado. E qual é a profissão que mais cresce no Brasil, por exemplo, que é tido como um país em desenvolvimento? Uber. Entregadores de lanche, de gás, de água. Não é menosprezando essa classe, gente, que eu estou falando isso aqui. É no sentido de mostrar para vocês que eles não vão ter qualidade de vida.
A moto que ele utiliza para fazer a entrega geralmente é dele. Ele não recebe um salário fixo todo mês. Ele não tem carteira assinada. Ele não tem férias. Consequentemente, ele não tem 13º. Se ele sofrer um acidente, quem vai ampará-lo durante o período de afastamento do trabalho por motivo de saúde? Então, a pessoa não tem um seguro. Isso é só um dos exemplos que eu trago para vocês. Continuando, eu vou mostrar agora para vocês exemplos de países subdesenvolvidos. O Haiti, por exemplo, é um deles. Olha só para essa fotografia. A falta de planejamento urbano, ela é marcante. Ela salta aos olhos logo de cara. Nos países desenvolvidos, isso resulta nas chamadas favelização. As populações vão morar nas favelas, vão ocupar os morros. No Brasil não é diferente. Aqui é Serra Leoa, na África. É um país devastado pela Guerra Civil, entre 1991 e 2002. Mais de 50 mil pessoas morreram. 2 milhões ficaram desabrigadas. Em 2014, o país sofreu um surto de ebola, sobrecarregando o sistema de saúde, levando a mais mortes por negligência médica. Olha só o exemplo de Serra Leoa, gente. Outro país é o Afeganistão e o Brasil. Eu não podia deixar de fora pelos exemplos que eu já citei aqui para vocês. Após a abolição da escravidão no Brasil, nós tivemos um problema. O que fazer com os escravos? Para onde eles vão? Onde eles vão morar? Já que a vida toda eles pertenciam a um dono. Eles não tinham nenhum nome direito. Eles não eram cidadãos. Eram tidos como objetos. Eram vendidos como mercadorias para trabalharem para o seu patrão. Eles nunca juntaram dinheiro no banco. Eles não têm uma conta. Eles vão fazer o que da vida se a vida toda deles só trabalharam para os outros, em péssimas condições de saúde, cortando cana, construindo pontes, estradas, sofrendo de sol a sol. Para onde que eles foram morar? No morro. Depois da praia, tem um morro no litoral brasileiro. Na Bahia, no Rio de Janeiro, todos os estados do litoral brasileiro têm favelas praticamente, depois da praia. Lá que eles foram morar. Então a favelização, essa pobreza estampada nesses países subdesenvolvidos, se dá também pela falta de moradia. Com a dependência, a oferta dos países em desenvolvimento, como a dependência afeta os países em desenvolvimento? Menor valor agregado, quando o foco na exportação de produtos primários limita a diversificação da economia e impede o desenvolvimento do setor industrial, dos setores industriais mais avançados. Um exemplo do Brasil, que sofreu uma industrialização tardia, porque sempre investiu em produtos de primeira necessidade, não investiu em industrialização. Era muito mais fácil vender esses produtos. Impacto social, a falta de recursos para investimentos na área da saúde, da educação e nutrição, devido ao pagamento de dívidas, prejudica o índice de desenvolvimento humano e perpetua problemas sociais como a fome e o desemprego. A deteriorização da soberania, a dependência tecnológica e financeira limita a autonomia do país em tomar suas próprias decisões econômicas e políticas, tornando-o subordinado aos interesses de países desenvolvidos. Quando que um país cresce? Essa pergunta eu faço para vocês. Quando que um país cresce, professor? Quando ele mais vende do que compra. Para concluir, eu gostaria de falar de como esses países podem superar essa dependência. Primeiro tópico é a diversificação da economia. Adotar estratégias de inovação e desenvolvimento industrial para reduzir a dependência de commodities. O que é commodities, professor? É uma situação econômica onde as exportações de um país são excessivamente concentradas em matérias-primas ou produtos agrícolas básicos, como, por exemplo, o algodão, o café, minérios, o petróleo, a exemplo do Brasil. Segundo, transferência de tecnologia. Parcerias
com a comunidade internacional para facilitar a transferência de tecnologias e a criação de capacidades institucionais necessárias para a sua adaptação. E outra solução que nós podemos ter é a governança e a liderança. Compromissos com as lideranças e governos em implementar políticas de desenvolvimento a longo prazo que priorizem a modernização tecnológica e o fortalecimento das capacidades internas. É muito importante a gente saber em quem a gente está votando. Que governantes nós estamos escolhendo para nos representar? Eles estão solucionando os problemas da sociedade? Eu convido vocês agora a resolver duas questões que eu trouxe para ilustrar a nossa aula. Vamos a elas? A primeira questão diz o seguinte: os países subdesenvolvidos apresentam algumas características comuns. Analise as alternativas e coloque V para verdadeiro e F para falso. A primeira diz o seguinte: os países subdesenvolvidos apresentam elevado padrão de vida e dependência econômica. Está correto isso aqui, gente? Olha só, países subdesenvolvidos, eles têm elevado padrão de vida? Não. Então ela já se torna equivocada, falso. A segunda, os países subdesenvolvidos apresentam uma enorme desigualdade social e dependência econômica. Agora aqui sim, está correta a nossa afirmativa, porque os países subdesenvolvidos, eles têm esse déficit de grande desigualdade social e dependência econômica. Verdadeira. A terceira afirmativa diz: os países subdesenvolvidos apresentam alta renda per capita e industrialização intensa. Os países subdesenvolvidos apresentam alta renda per capita? Essa alta não combina com os países subdesenvolvidos, então é falso. A quarta afirmativa diz: os países pobres e subdesenvolvidos apresentam altos índices de exportação de matérias-primas. Correto, gente? Por isso que eles são tidos como subdesenvolvidos. Eles são caracterizados por exportarem matérias-primas e não tecnologias. Verdadeiro. E a quinta diz: os países subdesenvolvidos apresentam elevado índice de exportação e tecnologia de ponta. Corretinha, perfeita essa afirmativa. Os países subdesenvolvidos apresentam elevado índice de exportação e tecnologia de ponta. A questão de número 2 diz o seguinte: não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas sim a incompletude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não é subdesenvolvido. As afirmativas abaixo correspondem a esses critérios, exceto, só tem uma que não é. Problemas sociais? Correto. Expectativa de vida elevada? Não sei. Será que isso se baseia pela expectativa de vida? Quantos anos a pessoa vive? É nisso que eu vou basear se o país é desenvolvido ou não? Alto índice de industrialização? Sim. Dependência econômica e tecnológica? Perfeito. Problemas com infraestrutura? Também. Nós vimos a infraestrutura urbana. Então, a minha questão que está pedindo, exceto expectativa de vida elevada. Gabarito, letra B. Aqui está a sequência do nosso gabarito: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a questão de número 2 é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É importante estudar esse assunto para a gente saber como que os países do mundo todo estão classificados dentro desse globo em desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente também passa a entender os problemas das desigualdades sociais que envolvem o mundo todo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.